paz, amada igreja. Pai de amor, Deus de infinita bondade, socorro e misericórdia. Diante de Ti, da Tua presença, que eu mais estou. Que diminua eu, mas que em mim Teu Santo Espírito cresça e apareça. A palavra a qual o Senhor colocou em meu coração foi lá em Lucas 19, no versículo 5. Amém? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era esse chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver que era Jesus. Quem era Jesus? Não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. O 6. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem, pecador. E levantando-se, Zaqueu disse-lhe ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, alguém o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Aqui nós sabemos, né, a palavra, pode a amada igreja se assentar? A palavra de Deus aqui nos ensina que havia esse homem, um homem de pequena estatura, e ali ele estava em meio à multidão. E quando ali o Senhor Jesus passando, ele subiu em uma árvore para ele poder avistar o Senhor Jesus, que estava ali em meio àquela multidão. E ali, ele queria avistar Jesus, mas ele não sabia que Jesus já estava avistando ele. E daí, como ele estava em cima de uma árvore, o Senhor disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje a salvação entrou em sua casa. E ali, Zaqueu, aquele homem, era um cobrador de impostos. Um homem muito rico. A palavra de Deus aqui nos ensina, mas só que ele era um homem cobrador de impostos. Mas o Senhor, nosso Deus, o chamou e ele obedeceu ao nosso Deus. E quando ali ele desceu depressa, porque o Senhor lhe disse: hoje a salvação entrou na sua casa. A palavra de Deus também, lá em Lucas 6, 47, eu corri um pouquinho, estou meia, mas tá bom, glória a Deus, tudo é para a honra e glória do nosso Deus, né? Só se for sem gelo. Em Lucas 6, no versículo 47, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aqui o Senhor nos ensina: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. O que o Senhor aqui está nos ensinando? A quem quer, a quem vir a Ele, a quem vir estar com Ele, for obediente à voz dEle, aquele que tiver obediência no chamado, quando o Senhor nos chama e que nós obedecemos, o Senhor faz como Ele fez com Zaqueu, como aconteceu na vida de Zaqueu. E é dessa forma, Zaqueu teve obediência ao nosso Deus. E é dessa forma... E é dessa forma que o Senhor nos convida a uma obediência. Lá em Deuteronômio 11, 13, também o Senhor nos fala:
Deuteronômio 11:13. E será que se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aqui ele fala de obediência. E será que diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos? Ele aqui é o quê? Uma ordenância. Se nós diligentemente, verdadeiramente, formos obedientes aos mandamentos dele, hoje te ordeno de amar ao Senhor teu Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não é nós amarmos por parte, é amarmos inteiramente, totalmente ao Senhor teu Deus. E de o servir, ele nos chama o quê? A nós servirmos, a nós obrarmos a obra dele, a nós termos obediência, a nós termos reverência a ele, a nós sermos cumpridores da palavra dele. Aonde quer que ele nos mandar, aonde quer que ele nos enviar, da forma qual ele nos chamar, a obediência, se nós tivermos a obediência a ele, e de o servir de todo o teu coração, toda a tua alma, mas tem que ser por inteiro. O Senhor não nos chama pela metade, o Senhor nos chama por inteiro, por completo, que nós venhamos ter obediência, e a obediência que o Senhor quer de nós não é sacrifício, ela não gera sacrifício. Quando nós temos obediência, não precisamos nos sacrificar, mas temos que ter o quê? Ordenância. Ordenância é o quê? A palavra de Deus. Temos que sermos obedientes ao chamado aquele a qual ele nos capacitou, ao chamado aquele ortogou sobre para com as nossas vidas. Se nós tivermos esta obediência, nós seremos da mesma forma. Quando o Senhor falou ali com Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje a salvação entrou na tua casa. Hoje ali, aquele homem que era um homem pecador, um homem cobrador de imposto, um homem que ele era não bem visto pela sociedade, aquele homem se arrependeu dos seus pecados e ele teve a obediência no chamado a qual o Senhor falou para com a vida dele. Porque ele poderia ali, ele em cima de uma árvore, um homem lá no alto vendo o Senhor, ele poderia ali descer depressa, se esquivar em meio à multidão e sair ali e não obedecer à voz de Deus. Mas ele queria o quê? Ele queria se reconciliar. Ele queria o quê? Ele queria ter um encontro com o Senhor, porque ele já estava arrependido do que ele fazia, porque ele estava defraudando, ele era uma pessoa que ele se corrompia. E ali o Senhor nos chama o quê? A obediência. Falando que obedecer de todo o coração, essa repetição enfatiza totalmente de toda a nossa força. Deus não exige apenas obediência, é uma aliança à sua palavra. Ele não quer só que nós venhamos somente obedecer. Eu obedeço a Deus. Sim, o Senhor falou assim, fala para com a minha vida. Márcia, faça isso. Vá a um hospital, ora por um enfermo. Márcia, chega ali, fala de mim para aquele homem, para aquele leproso, fala de mim para aquele homem que é excluído da sociedade. Eu somente vou ali, obedeço, faço, mas eu não quero obrar a obra do Senhor, eu não quero ter comprometimento com o Senhor. E quando o Senhor nos chama, ele nos chama por inteiro, que nós venhamos obedecer e não nos sacrificar. Obedecer é o quê? É obrarmos a obra dele, é sairmos a campo, é ganharmos almas para ele, é nós irmos de encontro a pessoas a qual a sociedade abomina, a qual a sociedade não quer nem estar por perto. Mas quando o Senhor nos ordena, quando o Senhor determina para com as nossas vidas e que gera essa obediência para com as nossas vidas, que nós andamos na retidão dos caminhos do Senhor, que nós não andamos entre Elias, nós não fazemos curva, ali verdadeiramente, a cada dia que nós caminhamos nesse caminho, é o caminho que nós sabemos que é um caminho estreito, mas é o único caminho que nos leva ao quê? A salvação. É o único caminho que nos leva o quê? Para mais perto do nosso Deus.
É um caminho que é difícil. Se nós falarmos que é fácil caminharmos com Jesus, se nós falarmos que é fácil andarmos com Jesus, se nós falarmos que é fácil nós renunciarmos o nosso eu, as nossas vontades, não é fácil, Marta. Mas também não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível quando nós obedecemos, quando o Senhor nos chama, nos ordena a essa obediência, e que nós estamos com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Quando nós obedecemos a Cristo, tudo em nossa vida vai bem. Se o Senhor falar, dona Vânia, vai ali, vai a São Paulo, que ali tem uma alma ali, que eu quero que você vai ali resgatar aquela alma para mim. E que a dona Vânia vai em obediência, o Senhor vai com ela. O Senhor vai na frente. E ali tudo vai se concretizar. Mas por quê? Porque ela obedeceu. E ali o Senhor vai honrá-la. Porque o nome dele foi exaltado, o nome dele foi glorificado através da vida dela. Mas por quê? Porque houve uma obediência, houve o quê? Uma concordância dela para com Deus. Porque quando nós concordamos, quando nós aceitamos, quando nós obedecemos, nós caminhamos com Jesus, as dificuldades vêm, as lutas vêm, o dia a dia nosso é difícil. Mas não é impossível quando há a obediência. Nada é impossível quando há a obediência. E o Senhor nos chama que a cada dia nós venhamos obedecer, e obedecer sem ter sacrifícios, a obedecer o chamado a qual Ele ortogou para com as nossas vidas, obedecer aqueles, e que nós venhamos fazer discípulos a cada dia de nossas vidas. Lá em Lucas 7, do 36 ao 50, o Senhor nos ensina. Havia uma mulher, aquela mulher pecadora. Lucas 7, 36 e 50. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe aos pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu os fariseus que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia que qual é a mulher que lhe tocou, pois uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse-lhe: ah, mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos, disse depois: qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse-lhe: tendo para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e Moisés enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculos, mas esta destes que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são os perdoados, porque muito amou mais aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? O 50. E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Não sabemos se aquela mulher, ela era uma prostituta, mas sabemos sim que era uma mulher excluída da sociedade, uma mulher pecadora. E ali o Senhor Jesus, quando entrou na casa,
daqueles fariseus, e que ele assentou-se à mesa, logo veio aquela mulher. E aquela mulher, ela queria, Talita, ter um encontro com o Senhor nosso Deus. E o Senhor, como Ele não fazia, e Ele não faz, porque o mesmo Deus de 2000 anos atrás é o mesmo Deus do século 21. Ele não faz, Marta, acepção de ninguém. É o mesmo Deus que veio para aquela mulher pecadora, que ali ela enxugava os pés de Jesus, ali ela o beijava Jesus. É o mesmo Deus que nesta noite, ao dia, ao todo o decorrer de nossas vidas, Ele continua operando esses milagres. É o mesmo Deus que, se uma prostituta, o Senhor nosso Deus, se uma prostituta chegar aqui agora, o nosso Deus está sentado aqui, e se ela tocar nele, o mesmo Deus que fez um milagre naquela mulher, Ele faz hoje. E Ele não excluiu aquela mulher. E ali aqueles fariseus, aqueles homens sentados àquela mesa, porque naquela época era certo que quando tinha-se uma comemoração, as pessoas podiam ficar com as portas das suas casas abertas. Quando ali eles estavam se banqueteando, eles estavam ali se fartando, se alimentando, tinha uma comemoração, eles podiam ficar com as suas casas com as portas abertas. E ali eles estavam, e Jesus estava na mesa ceando com eles. E ali adentrou aquela mulher, e todos ficaram pasmos, todos ficaram assustados, porque aquela mulher não era bem vista, ela não poderia estar ao meio da sociedade, ela era excluída da sociedade. E ali, quando ela adentrou, e ela foi logo ao encontro de Jesus, ela foi logo ao encontro do nosso Deus. Ela foi logo ao encontro do nosso Deus. E logo ela chegou, se aproximou do nosso Deus, e ela já estava chorando, ela já estava se debulhando em lágrimas. E ali, quando ela encontrou com a maioria dos... Eu encontrastes com a maioria dos judeus, porém semelhantes aos centuriões. Esta foi louvada por causa da sua fé. Em um jantar, como já falei, como aquelas portas das casas ficavam abertas e os especuladores se aproximavam. E ao observar que uma mulher não seria bem-vinda àquele lugar, mas foi com um ato corajoso que ela entrou na casa, provavelmente, como eu falei, ela seria uma prostituta, pois não era bem-vinda à sociedade. Alabastro, uma pedra translúcida, usada para fazer perfumes caros. Foi o alabastro a qual aquela mulher usou para enxugar, para envolver ali os pés de Jesus. Demonstrando os pés de Jesus, demonstrando sua humildade. Bem saberiam os fariseus, questionando, quando eles interrogaram um aos outros. Eles se interrogaram, mas em questionamento, Marta. Bem saberia eles, não tinham contato com pessoas pecadoras e acreditavam que nenhum profeta teria, pelo fato de Jesus não ter repudiado aquela mulher. Eles duvidaram que Jesus era um profeta. Eles duvidaram que Jesus era um Jesus, o mestre, o salvador. Porque como que um mestre, como que um salvador, como que um profeta, ele poderia aceitar uma mulher pecadora, uma mulher que provavelmente seria uma prostituta? Nós não sabemos, a palavra aqui não nos explica, mas ali era como ela não era bem vista na sociedade, como que ele iria aceitar? Então, se ele fosse o mestre, Léo, se ele fosse um profeta, ele não aceitaria Marcos. Mas só como o nosso Deus, Ele não faz acepção de nada, Ele não faz acepção de ninguém, Ele não julga como nós o julgamos. Eu falo nós, eu falo primeiramente de mim. Porque quantas vezes nós excluímos as pessoas da sociedade, quantas vezes nós não queremos pessoas ao nosso lado, pessoas que a sociedade exclui, pessoas que a sociedade os rejeita, nós também, muitas das vezes, eu estou falando muitas das vezes nós nos afastamos, ao invés de nós nos aproximarmos, nós afastamos dessas pessoas, mas não é dessa forma, não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chama, é que nós
venhamos de encontro a essas pessoas. Não importa se ela é uma prostituta, não importa se ele é um leproso, não importa se ele é um viciado, se ele é um drogado, se ele é um ladrão, não importa o que aquela pessoa cometeu, não importa o ato a qual aquela pessoa pecaminosa, aquela pessoa cometeu. E por que nós? Por que nós vamos excluir? Se o Senhor não nos excluiu, Léo, se o Senhor olhou para nós, Ele viu graça em nós, o nosso Deus entregou o seu único Filho na cruz para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados, para que nós viéssemos ser salvos dos nossos pecados. Se o Senhor olhou para Davi, dona Vânia, se nós olharmos, eu sempre falo isso, eu não cesso de dizer isso, se nós olharmos com os nossos olhos, Talita, carnal, jamais Davi, ele poderia ter sido um homem segundo o coração de Deus. Olha quantos delitos, olha quantas infrações Davi cometeu, olha quantos crimes. E Davi jamais, se nós olharmos com esses olhos, mas só que o nosso Deus, Marcos, ele não olha da forma que nós olhamos. Nosso Deus, Nilda, não vê como nós vemos. O nosso Deus, Ele abraça, o nosso Deus, Ele acolhe, o nosso Deus está preocupado em nos libertar, em nos salvar, em nos resgatar. Deus quer que nós venhamos a cada dia, a cada segundo de nossas vidas, nos aproximarmos mais dEle, nos arrependermos dos nossos erros, das nossas culpas, das nossas transgressões, de deixarmos de cometer tantas infrações que contradiz a palavra de Deus. O Senhor nos chama ao arrependimento, Marta, que nós venhamos a cada dia, a cada segundo de nossas vidas, nos arrepender. E quando nós arrependemos, quando temos arrependimento, o Senhor nos liberta. E o Senhor fala da mesma forma que Ele falou para Zaqueu, vai, a tua fé te salvou. Hoje a salvação entrou na tua casa, como o Senhor falou para aquela mulher adúltera, quando ali a multidão queria os apedrejá-lo, Marta. O Senhor foi e falou, vai e não peques mais. E é dessa forma que o Senhor nos quer, é dessa forma que o Senhor nos vê. Nós, quem somos nós? Se o Senhor entrar aqui, chegar aqui, ou se o Senhor, porque o Senhor está aqui, Ele se faz presente no meio de nós, mas quando o Senhor entra, e quando Ele assenta, será que nós podemos chegar a Ele? Será que nós podemos ser como aquela mulher? Deixar as nossas lágrimas cair aos pés de Jesus, secar com os nossos cabelos, beijarmos aos pés de Jesus? Será que nós temos essa credibilidade? Mesmo que nós estamos aqui, obedecendo a Deus, será que nós estamos mesmo? Muitas das vezes, Senhor, eu estou te obedecendo mesmo? Falo de Ti, eu tento ganhar almas para Ti, será que verdadeiramente eu estou andando na retidão dos caminhos do Senhor? Eu sempre faço essas interrogações, será que verdadeiramente eu estou da forma a qual o Senhor me chamou? Será que eu tenho sido obediente à voz do Espírito Santo de Deus? Será que eu estou sendo como aquela mulher, aquela pecadora, que ela ali foi, e ela beijou os pés de Jesus, ela com as lágrimas dela enxugou os pés de Jesus, e o Senhor falou, vais e não peques mais, enquanto a multidão oprimia, enquanto a multidão queria jogar, aqueles fariseus queriam jogar ela ali de porta para fora, mas o Senhor a trouxe para perto dele, o Senhor a trouxe para junto dele. O Senhor não jogou fora, o Senhor não excluiu. Será que se entrar na nossa casa um ladrão, uma prostituta, será que nós vamos ter coragem de chegar para ele e falar de Jesus? Para que aquela alma se converta, para que aquela vida se aproxime de Jesus e para que aquela vida se arrependa naquele momento instantaneamente e se achegue a Jesus? Será que nós estamos preparados? Eu digo de mim, será que eu, Márcia, estou preparada para isso? Para chegar numa prostituta, abraçar ela e falar que Jesus ama e que o Senhor tem um plano de salvação, tem obra na vida dela? Será que ao invés de eu fugir daquele homem que está no pecado, aquele drogado, aquele viciado, aquele que ninguém quer, aquele que cheira mal,
Será que eu estou pronta? Será que eu estou apta a chegar para Ele, estender a minha mão para Ele e falar, vais e não peques mais? O Senhor te ama, o Senhor tem obra na tua vida, o Senhor permuta reinos por ti, o Senhor te aprecia, o Senhor nosso Deus, Ele te quer. Ele te quer que você venha e senta à direita dEle, senta ao lado dEle. O Senhor quer que você ceia com Ele. Está chegando as datas aí festivas, natalinas. É o momento a qual nós reunimos, nós nos confraternizamos com os nossos amigos, com os nossos familiares. Será que se adentrar uma pessoa dessa sobre as portas da nossa casa, nós vamos mandar que ele vá e senta à mesa ao nosso lado, ceia conosco, coma conosco, vai lá no banheiro, toma-se um banho e dá a melhor roupa para ele vestir? Será que nós vamos ter coragem de pegar aquela melhor joia e colocar nas mãos dele? O melhor sapato, a melhor roupa? Ou nós vamos dar aquilo que nós não queremos mais, que está sobrando, de repente não serve para mais nada? Mas o Senhor quer roupas novas, quer roupas, vestes limpas, alvas, brancas como a neve. Da mesma forma que Ele vestiu sobre nossas vidas, Ele quer que nós entregamos para essas pessoas. Mas não é roupa, não é tecido de pano, não. É a roupa espiritual. É aquilo que nós conseguimos, a qual nós tivemos esse encontro com o Senhor. Porque da mesma forma que hoje eu estou aqui, o pastor está, a igreja está aqui. Eu tenho certeza pela minha fé que houve vidas que orou por mim, que houve vidas que orou por cada um de nós. Que teve joelhos no chão. Que teve joelhos no chão dia e noite, Nilda, que clamou por nós para que nós viéssemos ter esse encontro que nós tivemos com o Senhor, esse encontro, esse banquete. Se nós estamos aqui ceando a cada dia, eu mesmo fico pensando, Senhor, cada dia que eu venho na casa do Senhor, eu fico esperando na expectativa de chegar terça-feira, de chegar domingo, para que nós venhamos nos encontrarmos, para que nós possamos ter esse banquete, essa ceia. Não, eu não me preocupo se tem 1 ou 2, eu quero estar, eu quero ceiar, eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. E é dessa forma que o Espírito Santo de Deus, ele entra sobre nós, ele fala conosco, porque ele pairou sobre mim, ele pairou sobre o pastor, ele pairou sobre o Léo, ele pairou sobre a Thalita, ele pairou sobre cada um de nós que estamos sobre aqui nesta noite. E ele fez uma limpeza, mas essa limpeza veio de dentro para fora, não é as nossas vestes bonitas que nós apresentamos. Sim, é muito bom a gente colocar uma roupa bonita para virmos à casa do Senhor. Nós gostamos de andar bonitos, andar cheirosos. Mas o Senhor não está preocupado com esse tecido, que isso aqui não serve para nada. Serve sim para nós cobrir a nossa pele. Mas Ele não serve para nós alcançarmos o reino do céu. Não é Ele que vai fazer com que nós sermos alcançados para termos a eternidade quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Não é esse tecido de pano, não, mas é aquele tecido que está por dentro, é aquele tecido que está lá dentro, na minha mente, no meu coração, é aquele tecido que o Espírito Santo de Deus nos envolve a cada dia, a cada segundo de nossas vidas. Que foi a nossa libertação, que foi a nossa salvação, porque nós somos encontrados, nós somos resgatados. E da mesma forma, Léo, da mesma forma, Thalita, da mesma forma, Terezinha, o Senhor quer que nós venhamos fazer com outras vidas. E é dessa forma que Ele fez para com nossas vidas, que Ele quer nos usar. Ele quer nos usar para que nós venhamos alcançar outras vidas. Mas outras vidas que venham ser curadas, curadas mesmo, vidas que estão aí sendo jogadas fora. E a cada dia nós estamos vendo, está ficando difícil, está se estreitando cada dia mais, nós irmos de encontro a essas pessoas, estamos vivendo guerras espirituais. Quando eu falo de mim, quantas vezes vem um desânimo, não é porque eu sou super crente, sou super espiritual, eu não sou nada, se não for a misericórdia de Deus na minha vida. Eu só estou aqui de pé, porque o Senhor tem me dado força, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem segurado na minha mão, e Ele tem sustentado a Marta, Ele tem sustentado nós, Ele tem sustentado o pastor.
E o Senhor nos quer assim, que primeiro nós venhamos clamar pelos nossos pastores, que nós venhamos cobrir os nossos pastores de oração, é fazer jejum, igreja. O Senhor nos chama que nós venhamos jejuar pelos nossos pastores. Porque se os nossos pastores não estiverem cobertos de oração, a igreja também não vai caminhar, a igreja não vai ficar de pé. Porque depois de Deus eles são cabeça, depois de Deus eles são os anjos da igreja. Então, se eles são os anjos, eles precisam estar cobertos de oração. Nós precisamos jejuar pelos nossos pastores. Nós precisamos a cada dia dobrar os nossos joelhos, apresentar eles ao nosso Deus. Como lá atrás alguém apresentou as nossas vidas ao nosso Deus. E o nosso Deus nos resgatou. Eu falo de mim, o Senhor me arrancou de um lago, de um charco, de um lamaçal de pecado. O Senhor me arrancou, eu sempre digo, eu estava ali olhando para mim, eu não tinha mais jeito, Léo. Eu não tinha mais jeito, Marta. Se eu olhasse para mim, para dentro de mim, eu não queria mais viver, igreja. Eu não tinha mais força para viver. Eu tinha vontade de morrer. Eu desejava a minha morte. Quantas vezes eu deitava a cabeça no travesseiro, Thalita, e eu pedia a Deus, me leva, até mesmo depois de convertida, Marta. Eu não me aceitava, eu olhava no espelho, eu tinha uma rejeição de mim para comigo mesmo. Eu tinha um preconceito, pastor, da minha estatura. Eu olhava para mim, eu via defeito em mim em tudo. Mas isso era quem? Isso era Satanás, isso era o demônio que ficava oprimindo a igreja. Porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele nos coloca complexo de inferioridade. Ele faz com que nós olhamos para o espelho e vejamos a pior pessoa. Ele faz isso. Ele quer nos arrancar, ele quer nos matar, ele quer nos derrotar. Mas o Senhor, ele foi entregue a um madeiro, de uma cruz, de um calvário. Ele derramou o seu único sangue preciosíssimo por mim, por você, por nós. E esse sangue foi derramado. E esse sangue, ele foi derramado sobre nossas vidas. E o Senhor nos curou. O Senhor nos lavou. O Senhor nos purificou. O Senhor falou para mim, Márcia, venha, desce daí depressa, porque hoje a salvação entrou na tua casa. O Senhor falou, Thalita, desce depressa, que hoje a salvação entrou na tua casa. Léo, desce depressa, que hoje a salvação entrou na tua casa. Nilda, desce depressa, porque hoje a salvação entrou na tua casa. Emanuel, desce depressa, porque eu quero te fazer um vaso. Eu quero te fazer um vaso de honra. E através da tua vida, você vai ganhar muitas almas para mim. Eu vou te dar vidas. Eu vou te dar ovelhas. E essas ovelhas vão ser capacitadas nas tuas mãos. E o Senhor pegou o nosso pastor Emanuel e fez o quê? Ele entregou sobre a vida dele, sobre as mãos dele, uma responsabilidade. E sobre a vida dele estamos nós, ovelhas, e outras mais que vão se achegar a esse aprisco. E nesse aprisco aqui ele cuida das suas ovelhas. A ovelha que precisa ser corrigida, ele corrige. A ovelha que precisa ser alimentada, ele tem um alimento para dar, é o alimento espiritual, é a palavra. Mas tem que ter obediência, tem que ter concordância, tem que ter comum união. Porque se nós não tivermos isso com os nossos pastores, com a igreja, de nada adianta, amada igreja. De nada adianta eu querer vir sentar aqui para mostrar para quem? Para quem? Para quem que eu vou mostrar? Para os irmãos? Querer me aparecer para os irmãos? Não. O Senhor quer que nós venhamos descer a cada dia, porque a palavra dele nos ensina, aquele que for o menor será o maior. Maior aonde? Aqui não, no reino dele. E o Senhor ortogou sobre a vida do pastor Emanuel, da pastora Geisa. Eu não estou falando isso para enfado deles, não. Porque aqui tem homens e mulheres que podem ser assim, pastores. Se for plano na vida do Léo, amanhã será o Léo, um novo pastor, um outro pastor. Vai abrir porta aqui da igreja da unidade. Eu profetizo nesta noite. Abra a porta da igreja da unidade e vai ser o Léo.
Ah, mas quem o Léo tão jovem, mas não é o que ele quer. Ele não se manda, é o que Deus determinou sobre a vida dele. Se for da vontade de Deus, será ele. Porque o Senhor, Ele olha para nós, eu sempre digo, eu não sou preletora, eu não sou pregadora, eu não sou levita, mas o Senhor, Ele capacita. É Ele que nos capacita, não é o meu querer, não é a minha vontade, é o que o Senhor tem para com a minha vida. E não é o querer do Léo, não é a vontade dele, mas é o chamado, é o querer do Senhor sobre a vida dele. Então o Senhor capacita. Se o Senhor falar, Léo, eu te arranco daqui hoje, e tem uma vida lá em Brasília, e você tem que entrar num avião, no ônibus, no carro, eu não sei. Mas você vai, e através da tua vida, aquela vida vai ser resgatada. Através daquela vida, através da vida do Léo, tem um Zaqueu que precisa descer daquela árvore. Existe um Zaqueu, a qual tem que ser o Léo, pastor. Não pode ser a Thalita, ela pode ir sim, porque ela é a disjuntora. E quando o Senhor une um casal, os dois caminham juntos. Eles não caminham um para o norte, outro para o sul. Eles caminham juntos, é lado a lado, é na retidão do mesmo caminho. Eles têm que falar a mesma língua. E eles têm que estar em concordância. Eles têm que estar em comum união. E se o Senhor tem essa obra na vida do Léo, Ele vai fazer. Mesmo que o Léo diga que não, Senhor, eu não sei falar. Vai sim, Jeremias, abra a tua boca que eu te encherei. É desse jeito. E eu sempre questiono o Senhor, eu não posso, eu não faço, eu não consigo. Não sou eu, mas e aí, quem sou eu? Eu mando em mim? Se eu não obedecer, o Senhor vai, Ele me faz descer a sepultura, ou Ele me coloca lá numa cama, num leito do hospital, Ele me ampara. Mas Ele levanta outro e faz a obra. Mas Ele também não vai me perder para o mundo, não. Ele não vai nos perder. Porque o plano do Senhor sobre as nossas vidas é um plano de salvação, Marcos. É um plano de salvação, é um plano de cura, é um plano de libertação, Marta. Ele não vai nos perder para o inferno. Mas Ele levanta outro e coloca no nosso lugar e permite até a gente descer a sepultura se nós entrarmos na desobediência e não quisermos. Porque se eu, Márcia, rejeitar o que Deus tem para com a minha vida, Ele me leva, mas Ele não me perde. Então nós não podemos medir força com o Senhor. Nós não podemos falar, eu não faço, eu não quero, eu não posso. Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor for comigo, eu irei, mas me capacita, Senhor. Me capacita, me dê um espírito de trepidez e ousadia. Eu quero andar na tua obediência, eu quero andar na tua retidão, Senhor. Mas se o Senhor for comigo, me capacitar, eu irei, Senhor. Mas o Senhor faça com que eu venha abrir a minha boca e fala por mim. Coloca palavras sobre mim, porque eu necessito, eu preciso de mim, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não faço nada, eu não posso nada. E é desse jeito que o Senhor fez. E ali, Simão supôs que Jesus não sabia ou não se importava com isso. Seja qual for o caso, segundo Simão, Jesus não poderia ser um profeta. E Simão disse, porque Jesus não poderia ser um profeta, porque ele aceitou aquela mulher pecadora entrar ali e tocar nele. E novamente Jesus faz uma declaração autoritativa de perdão de pecados. Um ato que gerou muitos comentários. Sua preocupação era com a mulher. A preocupação de Jesus era com aquela mulher pecadora. Ele não estava preocupado com o que eles estavam sugerindo, com o que aqueles homens, aqueles fariseus, Jesus não estava preocupado com Simão, Jesus não estava preocupado com aquela multidão que estava sentado àquela mesa, dos questionamentos deles. Ele só estava preocupado com uma vida, e era a vida daquela mulher, era aquela pecadora. Porque o plano de Jesus sobre aquela vida era um plano de salvação. Era um plano de cura. Era um plano de libertação.
Porque muitas das vezes nós achamos que o pecador, que aquele que está excluído, que estaria, que as pessoas dizem que é um abominável, não tem mais jeito. Para o mundo não tem jeito, mas para Deus é uma pedra preciosa. Para Deus é um diamante, é uma joia preciosa. Aqueles que ninguém quer por perto, é aqueles que Jesus nos manda mais se achegar a eles. Estendemos as nossas mãos e que venhamos resgatar essas vidas. Que nós venhamos estender as nossas mãos. E se a pessoa está lá em cima, naquele galho lá em cima, o mais alto que for. Mas se nós falarmos, Senhor, vai comigo que eu irei. Vai na minha frente. E se nós estendermos as nossas mãos, aquela mulher, aquele Zaqueu, ele vai descer e a salvação vai entrar na casa interior dele. Vai entrar naquela casa interior e ali o Senhor vai fazer uma grande obra. E ali o Senhor vai curar. Porque quando o Senhor tem plano de salvação para com as nossas vidas, a libertação vem. A cura vem. Aquilo que era impossível para mim, para você, é possível para Deus. Aquilo que nós achamos que não tem mais valor, não tem jeito, para Deus tem. Não tem valor para o homem, não tem jeito para o homem, mas para o nosso Deus tem. Para o nosso Deus, aqueles que são excluídos, são joias, são pedras. E o Senhor nos faz como o quê? Como Jeremias 18 fala, o vaso e o oleiro. Aquele vaso de barro feinho que está ali, jogado, de repente no jardim ou numa porta. Aquele vaso o Senhor pega e transforma. Aquele vaso o Senhor pega e lapida. E transforma naquele vaso de barro que ele iria ser jogado fora, quebrado. O Senhor quebra assim. Ele quebra ele amassa, e ele pega aquele barro, aquela argila, e ele vai moldando. Ele vai moldando. E naquele molde, ele entrelaça, ele entra, ele tem como as entranhas sobre os dedos. Os nossos dedos não têm essas divisões, essas partes. E ali aquele barro vai sendo moldado. Ele vai sendo lapidado, mas como? Mas ele já é barro, e ali ele vai sendo moldado, ele vai sendo modelado, e ali ele coloca dentro do forno, e aquele forno ali, ele vai dar uma consistência, Léo. É como quando a gente pega um bolo, coloca a Marta numa forma, e a gente fica esperando aquele bolo ter uma consistência, ele começar a dar um ponto, para que daqui a pouco ele fica pronto para a gente degustar, e ali é aquele vaso. E aquele vaso sendo moldado, ele entra para o forno. E ali, quando ele está no forno, ele está sendo preparado. E quando ele está sendo preparado, daqui a pouco ele está pronto. E quando ele está pronto, ali o Senhor vai lapidando. Vai lapidando. E ali ele já está em forma. E quando ele está em forma, ele já está pronto, preparado. E ali ele já alcançou. Ele já alcançou a salvação, ele já alcançou a restituição, ele já alcançou a libertação, ele já alcançou a cura, ele já alcançou o milagre. Mas como aquele vaso que ninguém quer, aquele vaso que todos rejeitaram, aquele vaso a qual foi excluído, hoje ele está aqui, ele está sentado aqui, ele está prontinho aqui. Mas é do jeito de Deus, é da forma do nosso Deus, é do jeito que o Senhor quer, não é da minha forma, não é do meu jeito, não é aquilo que eu quero, é o que o Senhor tem. Porque o Senhor tem propósito, o Senhor, aquele que o Senhor tem propósito, aquele a qual o Senhor tem chamado. Não adianta, pode quem quiser excluir, pode quem quiser jogar fora, mas o Senhor pega, lapida, quebra, molda, reforma, constrói, reconstrói, coloca de pé e faz. É desse jeito que o Senhor quer, da mesma forma qual Ele fez com Zaqueu, da mesma forma qual Ele fez com essa mulher pecadora. Da mesma forma qual Ele fez com aquela mulher adúltera,
que aquela multidão estava estreitando ela, que aquela multidão apedrejando ela, o Senhor falou: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E quem teve a coragem de atirar a pedra? Ninguém. Todos deixaram as suas pedras e foram-se embora. Só que eles perderam, porque eles poderiam ter deixado as suas pedras e ficado ali, porque eles iam encontrar a salvação da mesma forma a qual ela encontrou. E o Senhor falou: vais e não peques mais. E da mesma forma o Senhor falaria para aquela multidão. Só que eles perderam. O momento a qual eles poderiam encontrar a salvação e ser libertos, eles perderam a melhor parte. Mas ela não, ela ganhou a melhor parte. E lá em Mateus 9, 10, lá em Mateus 9, no versículo 10, o Senhor nos ensina: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles se interrogaram: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero ir não, sacrifício, porque eu vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O Senhor veio a chamar os justos, mas aos pecadores ao arrependimento. Ele não está preocupado com aquele que é o justo, que diz que não tem pecado, que diz que está ali prontinho. Ele está preocupado com os pecadores arrependidos. Ele está preocupado, ele chama aquele, como eu já falei, aquele que ninguém quer, aquele que a sociedade abomina. O Senhor nosso Deus, ele caminhava com os pecadores, com os leprosos. Ele caminhava com os pecadores, curava os leprosos, ele tinha contato com todas essas pessoas e não fazia acepção de ninguém. E, porém, ele não se contaminava, Marta, quando ele estava junto aos leprosos. Eu já falei aqui de lepra, eu sei o que é lepra, Thalita, eu sei o que é lepra, Léo. Eu tive uma tia que ela teve lepra, eu já falei aqui, né, pastor? A minha tia teve lepra, é a hanseníase. Hoje é tida como hanseníase, mas antes era lepra. E o corpo dela, os braços dela, começou-se ali aquelas escamar. E ela era deficiente visual. Eu sei o que é isso. Mas ninguém na minha casa foi contaminado. E todos nós tínhamos que fazer exame, todos nós que tínhamos que ir ao médico. A minha tia teve isso. É muito triste, é uma doença muito triste. Mas ela foi curada. E Jesus, ele curava essas pessoas, como ele cura hoje. A mesma lepra daquela época de 2000 anos atrás, existem lepras hoje. E o Senhor continua curando. Só que o Senhor tinha contato com essas pessoas e ele não se contaminava. Aquela doença não se achegava a ele, ele não pegava. Como eu falei aqui, nós na minha casa, ninguém pegou essa doença pela misericórdia de Deus. Tem que separar tudo, separa a vasilha, separa tudo. A pessoa fica realmente sim, ela fica excluída. A pessoa realmente fica assim, ela fica lá no seu cômodo, no seu quarto, ela fica assim, ela não pode ter contato. E quando você vai ter contato com ela, é de máscara, é de luva, você não pode tocar. Você não pode tocar nessas pessoas. E esses leprosos, eles eram excluídos. Nós sabemos, a Bíblia nos relata isso. E com todos eles tinham contato com essas pessoas e não fazia acepção de ninguém. Não se contaminava, porque ele é o poder.
Ele é o médico dos médicos, é o remédio de todos os remédios. Ele é o de todos os remédios, Ele cura as nossas feridas, tanto físicas como espirituais, porque somente o nosso Deus, Ele tem o poder, como Ele nos fala, lá em Êxodo 3:4. Lá em Êxodo 3:4, o Senhor nos fala, 3:14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim, dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E é o eu sou, que é o mesmo Deus, que foi o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jeremias, o Deus de Jacó, o Deus de Ana, o Deus dessa mulher que pode ter sido a prostituta, a adúltera. É o mesmo Deus de Samuel, do profeta Samuel. É o mesmo Deus da Nilda, do pastor Emanuel, do Léo, da Thalita, da Terezinha, da Marta, do Marcos, meu. O nosso Deus é o Deus da igreja da unidade. É o Deus de todas as igrejas, a qual o Senhor não faz. Ele não está preocupado com templo, com placa de denominação. É o mesmo Deus, é o eu sou de Êxodo 3:14, é o mesmo Deus, é o eu sou de hoje, é o Deus de ontem, é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, é o Deus que se faz presente para com as nossas vidas, é o Deus que está sobre nós. É esse mesmo Deus, Ele continua sendo, é o Deus que cura. Ele cura o quê? Doenças? Cura? Claro que Ele cura, Ele é o médico dos médicos. É doenças físicas, é doenças mentais, é doenças espirituais. São doenças da alma. Nós vivemos guerras, conflitos, estamos vivendo aí em pleno século 21, estamos vendo como a depressão está matando as pessoas, quantas pessoas suicidando, quantas pessoas, Thalitas, estão se suicidando. A gente está vendo aí, são jovens, são pessoas de meia idade, de menos, de mais idade, adolescentes estão aí, muitos são por causa das drogas, pessoas que já não aguentam mais, estão contaminados com esse mal que é a droga, que destrói vidas, e muitas das vezes eles querem largar, mas eles não têm força, Léo. E essa doença é espiritual, é uma doença satânica que vem atingindo vidas. Ela quer destruir, ela quer matar as pessoas. E muitas das vezes as pessoas são suicidas, Marta. Muitas das vezes essas pessoas dão cabo em suas vidas, porque o inimigo de nossas almas, como fala Efésios 6, 10, 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é espiritual. Então nós vivemos em conflitos, nós vivemos em guerras, nós vivemos em batalhas espiritual, dia após dia. E se não for o nosso Deus sobre nossas vidas, se não for jejum, se não for oração, se não for obediência à palavra de Deus, nós vivemos em conflitos, 24 horas. Mas o Senhor, Ele veio para nos livrar de tudo isso, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos lavar, Ele veio para nos purificar, Ele veio para tirar esses conflitos, essas guerras, essas legiões satânicas de demônio que têm atingido vidas, e vidas não conseguem se aproximar do nosso Deus, igreja. Quantas pessoas estão morrendo a cada dia, mas elas não conseguem se aproximar de Deus, elas não têm forças, elas não conseguem nem pedir a Deus para segurar nas mãos delas. Mas nós podemos nós podemos ir de encontro a essas vidas, nós podemos ser um médico para essas pessoas, nós podemos levar o remédio para essas pessoas. E qual é o remédio? É a palavra de Deus. E qual é o outro remédio? É nós verdadeiramente estarmos obedientes à voz do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina aonde nós colocarmos as nossas mãos, as plantas dos nossos pés, tudo será abençoado. Então, se nós andamos na obediência, ali nós colocamos as mãos, Thalita, ali, Léo, sobre os enfermos, eles vão ser curados. Sobre um drogado, ele vai ser liberto. Sobre uma pessoa que está possessa, endemoniada, ela vai ser liberta, ela vai ser salva, ela vai ser curada. Se o Senhor ordenar, vai no hospital e ora para aquela vida, ela vai se levantar daquele leito, ela vai andar, ela vai ser curada, ela vai ser curada. Aquele escamoso, aquele leproso, aquela lepra vai ser limpa.
Se o Senhor ordenar, vai lá, como Lázaro já estava morto há 4 dias, cheirando mal, e o Senhor fala, entra lá, vai lá naquele túmulo ali, e você vai ordenar que aquela pessoa está morta, mas ela vai levantar a igreja. Se nós estivermos num velório, se o Senhor falar, ora, porque eu vou ressuscitar essa vida. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, como o Senhor nos fala na palavra dele, se nós orarmos e o Senhor ordenar aquela vida ainda, nós ainda vamos ver morto ressuscitar a igreja. Porque a palavra do nosso Deus, ela não mudou. A palavra do nosso Deus, ela não muda, a igreja. Nós sim mudamos, mas o nosso Deus, ele não muda. Porque a palavra de Deus, em Números 23, 19, o Senhor nos ensina, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, e falaria e não confirmaria. Então, se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, igreja. Pode se passar o tempo que for, porque Deus, ele cumpre a promessa que ele faz sobre vidas. E se ele falou que nós faríamos obras maiores do que ele, nós iremos fazer sim, porque ele que falou, é a palavra dele que nos ensina. Mas nós temos que andarmos na obediência. Nós temos que sermos obedientes à voz do nosso Deus. E o nosso Deus, ele nos chama. Ele nos chama para que nós venhamos ser verdadeiramente, irmos de encontro a essas vidas, resgatar essas vidas para que elas venham ser libertas, para que elas venham ser curadas, para que elas venham ter esse encontro a qual nós tivemos com o nosso Deus. O Senhor nos chama a isso. O Senhor tem propósito nas nossas vidas para nós sermos o remédio na vida de alguém. Voltando à palavra, qual o título que foi lá em Lucas 19:5? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e o disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele era um homem muito rico. A salvação de Zaqueu demonstrou que isso não era o impossível. Essa expressão pode indicar que Zaqueu era uma das ovelhas perdidas de Israel. Aquele a quem Jesus percebia. Aquele a qual Jesus percebia como sua missão especial em resgatar uma outra alternativa e identificar como filho espiritual de Abraão. Lá em Romanos 4, só Romanos 4, 16, 17. Porque o Senhor fala aqui, em identificar como filho de Abraão. 4, 16, 17. Portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que dá a lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber que Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. O Filho do Homem, uma das maneiras proféticas de Jesus para referir-se a si mesmo. Porque o Senhor falou que Zaqueu era como filho de Abraão. A palavra aqui nos ensina. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é dada a lei, mas também a que é dada a fé de Abraão. O Senhor, quando chamou Zaqueu e ordenou Marta que ele descesse daquela árvore, Zaqueu obedeceu. E o que o Zaqueu falou para o Senhor?
tudo que ele tinha, ele ia devolver e dar para os pobres. Por quê? Ele se arrependeu. Houve um arrependimento, né, pastor? De tudo aquilo que ele fazia. Porque ele sabia que era errado. E quando o Senhor ali o convidou, o chamou, daquela árvore ele desceu depressa, ele falou: hoje a salvação entrou na tua casa. Toda a família de Abraão foi salva. Até os escravos, porque antigamente se dizia os escravos, que eram os servidores deles, os serviçais de Abraão, de Zaqueu. Até eles foram salvos. Então, da mesma forma que aquele homem, aquele cobrador de imposto, ele foi salvo, ele foi resgatado, um homem de pequena estatura, foi alcançado pelo nosso Deus lá em cima daquela árvore. Hoje tem muitos Zaqueus que serão alcançados pelo nosso Deus. E através da minha vida, da tua vida, das nossas vidas. E que nós venhamos ter essa obediência em nome de Jesus. E assim eu me agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, sabe o que eu acho lindo na história de Jesus? É que ele não faz acepção de pessoa. Ele alcança o rico, ele alcança a prostituta, ele alcança o pobre, ele alcança o aleijado, ele alcança quem ele quer, né? No caso ali, a gente precisa só entender só uma coisa: Deus não mudou. Ele continua sendo Deus. Jesus não mudou. Ele continua sendo Jesus. Da mesma forma que ele alcançou Zaqueu, que subiu naquela árvore, e algumas versões dizem que era uma parra brava, ou seja, uma parreira de uva brava. E dizem que tinha espinho. Ele resolveu subir para ver Jesus, porque Jesus era conhecido daquela época. Jesus iria passar naquele lugar onde Zaqueu estava. Jesus está passando hoje aqui nesse mesmo lugar. E ele não faz acepção de pessoas. Isso é que é lindo. Às vezes a gente acha, né, que a gente é indigno, ou às vezes a gente acha que não é para nós, ou às vezes a gente acha que a palavra não é para mim. Mas toda palavra que sai da boca de Deus é para cada um de nós, né? Da mesma forma que Jesus foi lá e curou aquele paralítico do poço, estava 38 anos lá, não conseguia sair de lá, vivia de esmola, era um pobre, né, da época. Jesus foi e alcançou um homem rico também, chamado Zaqueu. Ele não se interessa, ele não está preocupado com aquilo que você tem dentro da sua carteira ou no seu banco. Ele está interessado naquilo que está no seu coração. Sabia? Ele quer ver o que está dentro do seu coração. Porque é dentro do seu coração que a coisa começa. Zaqueu, ele subiu por uma curiosidade. Ele queria ver quem era Jesus. Mas Jesus não olhou para aquilo que estava na mente de Zaqueu. Jesus olhou para aquilo que estava no seu coração. Jesus está olhando para você nessa noite aqui, irmãos. Eu queria tocar um louvor. O Senhor me tocou ali. Eu queria que você, nesse momento que você estivesse ouvindo esse louvor, você conversasse com Ele, né? Da mesma forma que Jesus estava lá naquele dia. Jesus está passando aqui também e está te perguntando: o que você quer que eu te faça? Qual é o seu problema? Qual é a questão? Você está vindo a mim só por uma curiosidade? Você está vindo a mim por uma necessidade? O que importa, irmãos, é que para Deus não interessa qual é a sua motivação. O que interessa para Deus é o seu coração. Fecha o fundo aí, Marcos.
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra te ajudar. Nunca houve noite. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Tem horas que nós menosprezamos as nossas vidas, né? Tem hora que a gente acha que a gente é tão pequeno, que a gente não vale nada, que a gente não tem valor para Jesus. Mas Jesus está dizendo exatamente o contrário. Você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor porque o Espírito Santo se move em você. Não é pelo seu caráter, não é pela sua boa vontade, não é pela sua capacidade, mas é porque o Espírito Santo se move em nós, em nome de Jesus. Eu vi algo tremendo esses dias, um rapaz falando que quando você vai comer um bom churrasco, você coloca aquele churrasco na boca, você sente se ele está sem sal ou não. E ele, conforme ele estiver, se ele tiver com sal, é delicioso. Mas quando você coloca uma carne na sua boca e então não tem o sal, não tem graça nenhuma. Não tem gosto, não tem nada. Então, na verdade, não é a carne que é saborosa, é o sal que se coloca nela, né?
E o sal, a palavra de Deus diz que o sal não vem de nós, mas vem dele lá, é lá em cima. É o sal que vai fazer a diferença. Você sente a diferença quando o sal não está. Mas quando o sal está, você sente a doçura, você sente o sabor, você sente tudo que o Espírito Santo pode te dar. Nessa noite aqui, irmãos, o Senhor tem falado conosco, você tem valor. Porque o Espírito Santo se move através da sua vida, da minha vida, em nome de Jesus. Não deixe ninguém falar o contrário. Mas é algo que a gente precisa entender, que até a Márcia citou aqui, né? Deus coloca as nossas vidas debaixo de um ministério para provar a nossa capacidade de submeter a Ele. Porque como eu vou me submeter a Deus se eu antes não me submeto à vontade daquele que está como um anjo da igreja? Sabe, irmãos, é isso. Deus vai fazer teste conosco. Ele faz testes. Ele coloca dificuldades, ele coloca situações para ver como nós reagiremos àquilo. E conforme a nossa reação vai determinar se nós temos sal ou não na nossa vida. Se as pessoas vão sentir falta de nós ou não. É muito ruim quando você descobre assim, ó, ninguém teve falta. Ninguém sentiu falta, né? Mas quando você tem o sal do Espírito Santo, você sabe ser aquela pessoa que vai ajudar no momento certo. Você sabe ser aquela pessoa que vai se calar no momento certo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não é assim que diz a palavra? Há tempo de chover, há tempo de parar de chover. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Quem é que descobre essas estações do tempo, senão aquele que é governado pelo Espírito Santo de Deus? É muito importante você ter isso, porque vai chegar momentos da sua vida que você vai precisar usar essa capacidade de entender o tempo de cada hora, né? O tempo de cada esfera. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso. E o Espírito Santo é aquele que nos dá a dose certa de sabedoria para você entender o que está acontecendo, né? Que Deus nessa noite fale realmente com você, tenha falado. Eu queria agradecer a presença da dona Nilda, né? Veio com as suas filhas Yasmin e Laura, não é isso? Que Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Essa casa é sua, em nome de Jesus também. Amém? Vamos orar? Pedir ao Senhor para nos abençoar. Senhor, nós chegamos na Tua presença mais uma vez, Pai. E nós sabemos, Pai, que nada acontece por acaso. Nada acontece porque foi algo que não foi planejado. Não, Senhor, sempre tudo é planejado pelo Teu Santo Espírito. Nós sabemos que quando nós chegamos aqui não foi pela nossa vontade, mas foi pelo Teu Santo Espírito. Nós sabemos que se aquela pessoa assistiu do outro lado da tela, não foi porque ela quis, mas foi porque o Espírito Santo a impeliu a fazer isso. Então, Senhor, nós te louvamos essa noite porque Tu és um Deus que conhece o profundo e o escondido. Tu sabes o que se passa no oculto de cada coração. Tu conheces, Senhor, o quanto nós queremos realmente a Tua presença em nós. E nessa noite, Espírito Santo, nós sabemos que não é diferente. O Teu Santo Espírito está neste lugar. O Teu Santo Espírito tem vasculhado o nosso ser completamente. E, Senhor, da mesma forma que nós sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, nessa noite nós sabemos que Tu és poderoso, Senhor, para arrancar de nós tudo aquilo que não provém do Teu Santo Espírito. Só Tu tens poder, Pai. Não existe outro ser capaz de penetrar dentro do nosso ser e saber os nossos segredos mais fechados, mais profundos. Mas o Teu Santo Espírito sabe, porque não existem barreiras para o Teu poder agir nas nossas vidas. E o que nós clamamos nessa noite, Pai, é que Tu venha realmente visitar
o nosso ser, o nosso interior, sabendo, Senhor, que nós somos pecadores. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que Tu veio para aqueles que estão doentes. Tu não veio para aqueles que estão sãos, mas Tu veio para aqueles que são pecadores, Senhor, para que através do constrangimento da Tua presença em nós venhamos a nos submeter de verdade a Ti, Senhor. Nos traz então, Senhor, ao nosso pensamento aquilo que nós precisamos realmente entregar diante do Teu trono. Nos traz o arrependimento verdadeiro, genuíno, que vai trazer mudança completa no nosso ser. Eu não sei o que se passa no coração de cada irmão e cada irmã, não sei. Mas eu sei, Senhor, que Tu podes realizar milagres nas nossas vidas, Senhor. Eu sei que Tu pode reverter a maldição em bênção. Eu sei que Tu pode reverter a morte em vida. Então, Senhor, eu peço para cada um que está aqui nessa noite, Senhor, cada pessoa que está aqui assistindo ao vivo, Senhor, mas também possa estar assistindo pela internet, que Tu vá lá e visite cada uma delas, Senhor, quebrando todo o jugo de Satanás, que toda a seta do diabo e seus demônios sejam agora colocadas em terra, retiradas dessas pessoas em nome de Jesus. E Senhor, que Tu venha fazer isso já, agora. Entra na mente dessas pessoas, Senhor, e vê aonde Satanás tem colocado as suas muralhas, aonde Satanás tem colocado, Senhor, os impedimentos. Deus, em nome de Jesus, não permita que os Teus filhos e as Tuas filhas sejam impedidos, Senhor, de Te servir e Te adorar em espírito e em verdade. Se isso porventura estiver acontecendo, Senhor, que Tu, com o Teu todo poder, venha agir em cada um de nós, retirando de nós, Senhor, toda e qualquer investida diabólica, que seja agora destruída toda a arma de Satanás, toda a prisão que o diabo colocou, seja agora quebrada pelo poder que é no nome de Jesus. Nós repreendemos e paralisamos agora toda a ação do maligno e seus demônios. Nós repreendemos todo espírito de morte, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, nós repreendemos todo espírito de confusão mental, nós repreendemos todo espírito de preguiça, nós repreendemos todo espírito de impedimento que nos impede de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, age, Senhor, no nosso meio. Senhor, nós sabemos que Tu pode todas as coisas, Senhor. Mas em nome de Jesus, continua operando, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua presença no meio da Tua igreja, Senhor. Aviva, Deus, e quebra as amarras de Satanás. Quebra, Senhor, todas as setas do diabo. E se porventura alguma delas, Senhor, nos atingiu, Senhor, traz o antídoto, Senhor, que há no sangue do Teu Filho Jesus e corrói todo o veneno que Satanás tentou colocar em nós, Senhor. Senhor, não permita que venhamos, Senhor, a Te adorar de qualquer forma, Pai. Mas em nome de Jesus, coloque em nós o desejo de Te adorar em espírito e em verdade, em todo o tempo. Senhor, levanta homens e mulheres aqui capazes, Senhor, de exercer o Evangelho como Tu nos ensinou, Jesus. Senhor, repreendendo o mal, quebrando as barreiras, quebrando as cadeias de outras pessoas, Senhor. Não só de nós mesmos, mas em nome de Jesus, nos faz, Senhor, propagadores do Teu Evangelho, aonde quer que nós estejamos. Começa pela nossa casa, Senhor. Entra, Senhor, na nossa casa, Senhor. Quebra toda maldição que possa existir em nós. Quebra todo o pensamento contrário, Senhor. Senhor, tudo aquilo que nos faz desistir, Senhor. Tudo aquilo que nos faz desanimar, Senhor, em nome de Jesus, vai retirando agora, Pai. E em nome de Jesus, coloca em nós, no lugar dessas coisas,
Coloca, Senhor, o amor a Ti em primeiro lugar. Porque foi assim que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Amarás ao Senhor Teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Mas também, Senhor, nós te pedimos que Tu venha colocar em nós o amor ao nosso próximo. Aquele que está próximo de nós, seja lá quem for, Senhor, nos faz ter o desejo, Senhor, de amar e de ajudar, Senhor, no que for possível, Pai. Porque nós sabemos que o impossível Tu faz, mas Tu primeiro, Senhor, coloca em nós o desejo de agirmos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, ficarmos inertes, Senhor, sem ação. Mas em nome de Jesus, libera, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, para que possamos, Senhor, realmente Te servir em espírito e em verdade, Pai. Deus, eu clamo a Ti nessa hora, o Teu favor sobre nós, Senhor. Olha para cada um de nós, Senhor, e vê se existe algum caminho mau. E nos constrange, Senhor, ao ponto de entregarmos isso a Ti, Jesus. Deus, em nome de Jesus, quebra as amarras. Em nome de Jesus, salva, Senhor, liberta, cura. Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus, se alguma coisa tem impedido a nossa mente de sermos iluminados pelo Teu Santo Espírito, arranca isso de nós, Senhor. Nós não fomos feitos, Senhor, para ficarmos vivendo uma vida superficial, uma vida sem propósito, mas em nome de Jesus nos faz enxergar o propósito que Tu tens para cada um de nós. Nos faz, Senhor, não só enxergarmos, mas entrarmos, Senhor, em ação diante desse propósito, Senhor. Não nos deixa, Senhor Deus amado, ficarmos como aqueles que dormem, mas em nome de Jesus nos chama para perto, Pai. Que nós possamos ouvir o Teu coração, Senhor, como aquele que Te amava, aquele que encostava o peito no peito de Jesus e ouvia o coração batendo de Jesus. Senhor, nos faz ouvir o Teu coração batendo, Senhor. Nos faz ter intimidade contigo, Senhor. Nos faz desejar estar contigo, Senhor. Quebra, Senhor, essa armadilha do diabo que coloca nos nossos corações que é mais fácil ficar vivendo uma vida longe de Ti, Senhor. Tira isso de nós, Senhor. E em nome de Jesus nos faz, Senhor, andar contigo, Senhor, ouvindo as Tuas orientações, fazendo a Tua vontade, sermos Teus filhos de verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, almas, Senhor, perdidas, Senhor. Alcança aqueles que estão sendo enganados pelo diabo, Senhor. Usa as nossas vidas para alcançar essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixa, Senhor, ficarmos só na palavra, Senhor, no discurso, mas em nome de Jesus, coloca situações na nossa frente, onde nós deveremos, Senhor, agir como Jesus agiu, Senhor. Deus, em nome de Jesus, coloca, Senhor, nas nossas línguas, Senhor, o sangue do Teu Filho Jesus, para que nós venhamos a falar somente daquilo que vem do Teu reino, que é do Teu trono, que é para a salvação, que é para a libertação. Quebra, Senhor, todo o jugo do maligno, em nome de Jesus. E nos coloca, Senhor, como filhos amados, que obedecem ao seu Pai. Senhor, nos faz obedecer, nos faz entender que existe alguém que é sobre nós, que conhece, Senhor, muito além do que nós podemos enxergar. Nos faz, Senhor, andar contigo, Jesus. A nossa palavra nessa noite é te pedir, Espírito Santo, que Tu venha nos conduzir até conhecermos, Senhor, a Jesus e conhecermos o Pai. Senhor, em nome de Jesus, muda, Senhor, a nossa realidade. Muda, Senhor, o nosso jeito de encarar o reino de Deus como se fosse algo metódico, como se fosse algo corriqueiro, mecânico. Mas, Senhor, nos faz enxergar o Teu sobrenatural sobre nós, Senhor.
Nós queremos entrar na esfera do sobrenatural, Senhor. Nós queremos tirar o nosso pé do chão e andarmos contigo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, derrama do sangue do teu Filho Jesus dentro de nós, sobre a nossa cabeça, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, desde a pele até o interior dos ossos, e modifica, Senhor, o que for necessário, Senhor, para que possamos entrar em comunhão contigo, Senhor. Senhor, nós precisamos ser um. Nós precisamos ser um. E em nome de Jesus, nos faz ser um contigo, Jesus. Te louvamos nessa noite, te bendizemos, Senhor, por aquilo que tem feito em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Irmão, sexta-feira nós temos vigília, então vamos estar aqui a partir das 9h30 da noite, cultuando ao Senhor, falando sobre Ele. Prepare um versículo, prepare uma palavra. Eu não vou falar nada nessa sexta-feira agora, vai ser vocês que vão falar, em nome de Jesus. E o Espírito Santo vai agir através das suas vidas em nome de Jesus. Amém? Tem mais algum recado? Domingo estaremos juntos pela manhã, às 10 horas, e à noite, às 19 horas, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Deus abençoe.